Eu vou pregar em João 15, no texto que o irmão Anthony leu. Na verdade, eu preparei esse sermão para uma reunião, uma série de reuniões em Rhode Island, há 2 semanas. E ele deveria ser o primeiro sermão e acabou virando 5. Então, eu não creio que eu vou abordar as minhas anotações hoje, a não ser que vocês queiram ficar aqui por no mínimo 10 horas. Mas a razão pela qual analisar esse texto exigiu tanto tempo é porque é como se você olhasse pelo buraco de uma fechadura. Eu quero que vocês pensem nisso. É como se você olhasse pelo buraco de uma fechadura para dentro de todo o universo. Porque nesse texto está resumido exatamente o propósito e os meios que Deus usa para alcançar esse propósito em você para a própria glória dele. Que Deus te chamou para dar fruto. E você pode dar fruto. Você vai dar fruto. Ele chamou você para estar na presença dele, limpo e sem mácula. Jesus Cristo não derramou o sangue dele por você para que a primeira coisa que você veja quando entrar na glória seja uma régua na sua cara por causa de todas as suas falhas. Eu quero que você... Ora, deixe-me colocar dessa forma. Como um servo de Cristo, eu não verei você como um condenado. Como um representante de Jesus Cristo, eu não vou tolerar um crente andando debaixo de condenação. Por quê? Por causa do que Cristo fez. Há uma verdadeira humildade no cristianismo, uma verdadeira humildade. Há um verdadeiro reconhecimento do nosso pecado, um verdadeiro quebrantamento, um verdadeiro arrependimento, mas não é para a morte, não é para a derrota. Ela não conduz o crente a se lambuzar no lamaçal. Aqueles que dizem conhecer a Cristo e não dão fruto, não são convertidos. Eu não estou falando deles, eu estou falando para você. Muitos de vocês conheceram a Cristo, suas vidas foram transformadas e vocês estão produzindo fruto, mas quando você se olha no espelho, você se sente um tanto obscuro. Você se sente como se fosse uma sombra. Você se sente um tanto sujo. E há uma voz, há sempre uma voz, pegando tudo o que você pensa sobre você mesmo e usando isso para te afastar de Cristo. Qualquer voz que debaixo de qualquer circunstância te faz e te afasta de Jesus Cristo é a voz do engano. Cada aspecto da sua vida, cada vitória e cada fracasso, há uma intenção e ela é te aproximar mais de Cristo. Você está caminhando em vitória? Então saiba que ela não vem de você mesmo. Que isso seja um lembrete para você. Que isso vai te aproximar de Jesus Cristo. Você está sentindo uma derrota? Você foi tragado e está sendo assolado pelo pecado mais uma vez? Não permaneça aí. Deixe que isso te conduza até Cristo. Porque você foi comprado por um preço a fim de produzir fruto. Ora, eu digo dar fruto ao invés de dizer faça grandes coisas. Fazer grandes coisas se tornou um clichê no evangelismo ocidental. Significa fazer todo tipo de coisa não bíblica, na maioria das vezes. Provavelmente Deus não te chamou para fazer grandes coisas, da forma como o mundo vê isso. Ou chamado você, sim, para fazer grandes coisas de forma como muitos evangélicos veriam isso hoje em dia. Deus te chamou para dar fruto, para que quando Ele se aproxime da sua árvore, haja uma bela fragrância. E isso agrada a Ele. Isso realmente é tudo com que você está preocupado, não é? Agradar a Ele. E se você está agradando a Ele, do que mais você precisa? Se Ele ama o fruto na sua árvore, deixe qualquer outra pessoa levantar o seu nariz e se afastar de você. Isso não deve diminuir a sua alegria. É para Ele. É para Ele. Ora, nós olhamos para esse texto e ele diz, no versículo 15, ou melhor, versículo 1 do capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Ora, eu não vou conseguir terminar isso. Eu posso ver isso agora.
Eu sou a videira verdadeira. Aqui está a declaração, essas declarações de eu sou. Por que elas são tão importantes? Bem, eu sei que essas declarações de eu sou o identificam com a deidade. Identificam ele com as declarações de Yahweh. Eu sou o que sou. Mas vamos colocar isso um pouco mais baixo na prateleira. Por que a afirmação de Jesus, eu sou, é tão importante? Porque você não é. Porque eu não sou. Vocês percebem? Toda vez que você olha no espelho da palavra de Deus, se você é um homem honesto ou uma mulher honesta, você tem que sentar ali e dizer, eu não sou. Paulo mesmo disse isso em Filipenses capítulo 3. Ele não tinha atingido isso. Ele não tinha chegado à perfeição. Ele não tinha chegado a ser exatamente como Cristo. Mesmo no final da sua própria vida, ainda existiam deficiências. Ele não era. Mas está tudo bem quando ele é. Quando Cristo é. Esse eu sou é um dos buracos da fechadura, não é? Você olha por intermédio dele, você pensa que são apenas duas pequenas palavras, mas de repente isso se abre numa revelação plena de quem Cristo é. Veja, uma das coisas que eu creio que o Anthony está procurando fazer ao longo desse último ano é fazer com que você olhe pelo buraco da fechadura. Porque de fato só há uma coisa que pode preencher você, que pode saciar a sua fome. E não é uma coisa, é uma pessoa, é Cristo. Deixe-me colocar dessa forma, da forma como os puritanos costumavam falar. Quando você se converteu, você se tornou uma criatura. Uma linguagem boa. Você se tornou uma criatura com uma natureza, com uma sublimidade, tal que você não consegue se satisfazer com mais nada além de Deus. E se você consegue se satisfazer com alguma coisa além de Deus, você deve tremer, porque talvez isso seja uma evidência de que você não é convertido. Vocês estão entendendo? Quando nós começamos a entender isso, isso muda tudo. Você diz, a minha vida não está completa. É claro que não. Você vive num mundo caído. O meu emprego não me realiza. E se ele pudesse fazer isso, você estaria perdido. O ministério não me alimenta. Ele não sacia a minha fome. Moisés teve o maior ministério entre os homens e ele disse, mostra-me a tua glória, mesmo que isso me mate, porque o ministério não é suficiente. Você diz, a minha esposa não me completa. Se ela puder fazer isso, você é um descrente. Veja, você foi recriado. E o único que pode satisfazer você é Cristo. E é por isso que é inútil procurar essas outras coisas. Mas deixe-me introduzir você em algo sobre a vida cristã. Porque a santificação é progressiva. Você vai gastar a maior parte da sua vida correndo atrás de outras coisas. E essas outras coisas vão deixar você vazio. E essa é a razão das tentações. Essa é a razão das vitórias mais fortes do que você pode enfrentar. Todas elas visam lançar você de volta para o buraco da fechadura. Para Cristo, para olhar para Ele. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Em oposição ao quê? Veja, nós temos uma oposição aqui. Ora, se ele tivesse dito, eu sou uma videira, o mundo não teria problema com isso. Mesmo se ele tivesse dito, eu sou a videira, mas ele diz, eu sou a videira verdadeira. E aqui ele está desenhando um contraste, vocês estão percebendo? Um grande contraste. Jesus está nos dizendo, há um monte de videiras lá fora que não são verdadeiras. Você já encontrou muitas delas, não encontrou? Pode ser que até mesmo agora que você esteja enredado num monte delas. Sempre procurando fruto, sempre procurando vida, sempre procurando um significado. Você não irá encontrar isso em nenhuma videira, senão em Jesus Cristo. E é isso que é tão perigoso em relação ao meio evangélico ocidental. Eles estão te dando mais do que Jesus. Eles estão dando entretenimento para você, eles estão te dando seminários, eles estão ensinando você como fazer coisas certas, como ter a melhor vida agora, todos os tipos de coisas, de modo que você acha que você está sendo cheio, mas você está sendo cheio de coisas que não podem te encher, você está sendo enganado, você precisa ser deixado só, você precisa receber Cristo, e você precisa aprender a se alimentar dele. Ele diz, eu sou a videira verdadeira.
Ora, numa parte anterior do culto, no culto de oração, Anthony leu em Isaías 5. Nós também podemos ler no Salmo 80, porque há algo muito importante que nós vemos ali. Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, os seus ouvintes judeus estavam entendendo algo que talvez nós não entenderíamos. Veja, em Isaías, nós vemos que Deus foi ao Egito e trouxe de lá uma vinha. Essa vinha era Israel. E ele fez absolutamente tudo que é imaginável para Israel prosperar como uma vinha. Mas no final nós vemos em Isaías e nós vemos no Salmo 80, no final, o que acontece? A vinha é destruída. E ela foi destruída não pelas forças opostas, mas a vinha foi destruída por Deus. E há coisas que nós podemos aprender, muitas coisas, mas nós não vamos entrar nelas hoje. Há coisas que nós podemos aprender a partir disso. Número 1, não há nenhum humano ou instituição humana que jamais será capaz de suprir a sua necessidade de vida espiritual. Israel era o supra-sumo. Muitas vezes as pessoas julgam erradamente a apresentação bíblica da nação de Israel, especialmente quando nós vamos para Romanos capítulo 3. Deixe-me dar um exemplo. Deixe-me ir para lá rapidamente, vocês não precisam abrir, mas deixe-me ler o texto para vocês. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca se cale e todo mundo seja condenável diante de Deus. Quando você lê isso, você acha que ele está falando de você. Bem, não diretamente. Diretamente está falando com Israel. Israel era quem estava debaixo da lei. E basicamente o que está sendo dito é o seguinte: Israel era o povo chamado por Deus. Eles receberam os oráculos de Deus, as revelações de Deus, o serviço do templo e tudo mais de Deus. Tudo que Deus podia fazer, Ele entregou a eles. E eles estavam debaixo da lei. Eles não eram como nós, gentios pagãos depravados. Eles estavam debaixo da lei e eles falharam em cumprir cada parte dela. Então o que ele está dizendo? Gentios, olhem para o melhor dentre os melhores. E eles falharam. Agora coloque a sua mão sobre a sua boca, porque você tem feito ainda bem pior. Vocês estão percebendo? Não há nenhuma instituição humana, não há nenhum homem de quem você pode depender, nenhuma pessoa, nada dessa estrutura humana vai preencher você. Nada será capaz de fornecer vida, somente Jesus Cristo. E unicamente Ele. Ele é a videira verdadeira, é assim que Ele é chamado aqui. Mas Ele também é o pão da vida. Ouça o que Jesus disse. Jesus disse a eles, eu sou o pão da vida. Isso é o bastante para finalizar com qualquer acusação contra a deidade de Cristo. Ou Jesus Cristo é Deus encarnado, ou Ele simplesmente blasfemou, tendo em vista essa declaração. Você ouviu o que ele está dizendo? As pessoas dizem, eu não tenho certeza se existem muitas referências na Bíblia em relação à deidade de Cristo. Aqui está uma, você só precisa entender. Qualquer homem que se levanta e diz, eu sou o pão da vida, está se colocando no lugar de Deus. E nesse caso é um homem reivindicando a deidade. E corretamente, porque ele é. Ele é o pão. Crentes, eu sempre ouço os crentes dizendo, eu sou tão faminto, tão sedento. Você vai a uma suposta livraria cristã de hoje em dia, é absolutamente, faz você chorar. A maioria das livrarias está cheia de livros chamados de psicologia cristã popular. Não é nem mesmo uma boa psicologia. Não é nem mesmo uma psicologia boa, errada, entre aspas. Você vai a uma livraria cristã e a maioria dos livros falam sobre o quão vazios nós somos e o quão sedentos nós estamos. Então, alguém inventou um novo sistema de pensamento cristão para preencher você. Sabe, Jesus nunca estava vazio ou sedento no sentido interior. Por quê? Porque ele conhecia a Deus como homem. Ele conhecia a Deus, não porque ele era divino, mas porque ele conhecia a Deus e ele sempre se determinou a fazer a vontade do Pai. Por que os cristãos estão tão vazios? E por que esses livrinhos idiotas nunca vão preencher você?
Porque você precisa de mais do que um livro. Você precisa de mais do que 4 pontos, ou 5 maneiras, ou 10 passos. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Ele é o pão da vida, ele é a fonte de águas vivas. Ora, ouça isso. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E beba. Toda vez que você tem sede, onde você vai? Geralmente você vai até alguém para reclamar do quão sedento você está. Ou talvez você vá às Escrituras para tentar encontrar um versículo. Ou talvez você olhe para um certo aspecto da verdade proposicional na teologia sistemática. Isso não é necessariamente ruim, mas pode ser. Por quê? Porque se você vai às Escrituras e para ali, você perde todo o sentido das Escrituras. O sentido das Escrituras é encaminhar você para Cristo de uma forma correta, para que você se alimente dele. Você não entende todos aqueles textos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Eles falam com você sobre Cristo ter ciúmes de você, sendo zeloso em relação ao amor dele por você. Será que você não entende isso? Ele realmente tem ciúmes. Ele realmente não vai permitir que nada rivalize com ele. É por isso que Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração. A ideia aí é a de um coração não amalgamado. A ideia é, bem-aventurados os que não têm conflitos de lealdade dentro deles, que pertencem inteiramente a Deus. Veja, essa é a razão para essa ruptura da estrutura da sua vida, de ser lançado para cá e atirado para lá. Você pode achar que é o mundo, você pode achar que é Satanás, e eles podem ser instrumentos, mas por trás de tudo está Deus te despedaçando, te deslocando e te peneirando, até que você entenda, talvez de forma dura e dolorosa, que Ele é a única coisa. Ele é. Ele é. Uma das razões pelas quais eu respeito o que tem sido feito aqui pelos líderes é que eles poderiam dar a vocês uma porção de coisas que eles não estão dando a vocês, para tentar a vossa carne e para atrair muito mais pessoas. Eles querem dar Cristo a vocês. E é disso que vocês precisam. A pergunta é isso que você quer? Cristo? Ele é a fonte de águas vivas. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não sei como descrever você. Talvez alguém que desiste bem rápido, se isso é uma expressão. Será que isso poderia ser uma expressão? Um desistidor muito rápido? Eu acho que eu acabei de inventar uma. Eu sei isso sobre você. Você é um desistidor muito rápido, porque eu também sou. Você não luta, você desiste. Quer dizer, é como o rei clamando no Antigo Testamento, dizendo: por que dar à luz, se todavia não há força para gerar filhos? Olhe para essa promessa. Ele diz que do seu interior, do mais íntimo, fluirão rios de água viva. Ele não está falando de um século por vir, depois de uma era por vir. Ele está falando do agora. Então, o que você deveria fazer? Quando você nota que não há nenhuma percepção de águas vivas fluindo dentro e fora de você, não se condene. Não abaixe a sua cabeça, não corra para as trevas, não fuja de Deus. Simplesmente diga: nesse momento não há a realidade que deveria haver na minha vida. Eu correrei com ousadia para Cristo, com o maior balde que eu puder encontrar. E eu vou esperar. Eu não vou dar descanso a Ele até que Ele me encha. E diz: isso é muito difícil para nós, não é? Nós vivemos nos dias
do micro-ondas, do café instantâneo, das coisas instantâneas. Nós não temos noção do que significa persistir e esperar nas promessas de Deus, se segurar nos chifres do altar, abençoa-me, lutar como Jacó. Lutar como Jacó, eu não te deixarei ir. Você pode crescer. Eu creio que você poderia. Mas na maioria das igrejas atualmente, esse tipo de linguagem não tem vez. Ninguém quer isso. Eu só quero, eu fiz a minha obrigação no domingo, me deixe em paz. Agora eu posso ir jogar. Eu mereço isso. Irmãos e irmãs em Cristo, nunca, jamais desistam. Leve a palavra dele a sério e lute com ele. Seja como um vigia sobre os muros de Jerusalém. Deus ama esse tipo de ousadia. Eu não te darei descanso até que essas coisas se tornem realidades crescentes em minha vida. Realidades crescentes. Mas ouçam-me. Façam isso com alegria. Eu ouço pessoas dizendo o seguinte para mim: irmão Paul, sabe, a igreja começou no aposento superior agonizando para que o Espírito caísse sobre eles. E a igreja provavelmente vai morrer nos Estados Unidos em torno da mesa da comunhão, se entupindo. Ora, a segunda parte pode ser verdade, mas a primeira parte não é. Meus queridos amigos, aqueles apóstolos e os primeiros discípulos não estavam no tabernáculo agonizando em oração. Por que eles estariam agonizando? Jesus prometeu, não prometeu? Estavam agonizando, tentando arrancar algo das mãos dele, como se ele fosse um soberano miserável que disse: eu só vou dar isso a você se você se afligir. E não, eles estavam esperando naquele tabernáculo, esperando há vários dias, concordando um com o outro, mas esperando alegremente. Ele tinha prometido. Alguma vez ele mentiu para eles? Veja, o que o diabo vai fazer é intervir na sua vida. Você ouve um sermão como esse e fica entusiasmado, querendo mais de Cristo. E você vai lá durante meia hora e nada acontece. E você acha que é impossível, ou que obviamente alguma coisa em você está errada. E aí você fica descontente. Não, espere alegremente. E quando toda a horda do inferno vem contra você e diz: seu tolo, por que você está esperando na porta dele? Ele prometeu. Seu tolo, você é um mendigo, por que ele abriria a porta para você? Porque ele morreu. Eu vou esperar. Eu vou buscá-lo. Eu vou até a palavra dele. Eu vou estar com ele em oração. Eu vou esperar no Senhor. Porque ele não vai me conceder menos do que eu estou pedindo. Ele irá me conceder apenas até mais do que eu posso conceber na minha mente. Ora, quando um monte de pregadores dizem isso, eles estão falando de casas e carros. O que nós temos a ver com casas e carros? Nós estamos falando da presença de Cristo, dele nos usando, da satisfação dele. Vocês percebem? Oh, irmãos e irmãs, há tanto para vocês, tanto para aqueles que irão entrar, para aqueles que irão lutar, para aqueles que irão insistir, para aqueles que irão estudar a sua palavra e orar. Agora eu quero falar um pouco sobre as cisternas rotas. Um dos grandes obstáculos em nossas vidas são as cisternas rotas. Coisas que entram em nossas vidas e não retêm nenhuma água e não podem saciar a nossa sede. Elas são como miragens que ficam secas. Elas estão em todo lugar, até mesmo coisas boas, que são dadas por Deus. Não são nada além de miragens se vistas fora da sua presença e da sua vontade. Deixe-me dar exemplos. Filhos, um casamento, um bom emprego. Tudo isso pode se tornar tentação. Para fazer o quê? Tirar os seus olhos de Jesus. Bênçãos, saúde. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, essas coisas são maravilhosas. Eu tenho algumas delas e eu estou alegre por isso.
Elas podem ser tentações. É por isso que você vai ver. E Joel realça isso muito bem em seu livro A Escola do Calvário. Parece que é necessário um grande nível de sofrimento para levar um homem a um grande nível da presença de Cristo. Porque nós somos um tanto pragmáticos e teimosos. E as boas coisas, até mesmo os dons, podem se tornar coisas nas quais nós pensamos mais do que no doador. Ouça Jeremias, capítulo 2, versículos 11 até o 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não era de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, pois dos males que cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Ora, embora isso apareça em Jeremias nessa forma exata, e somente aqui, nós sempre vemos essa tendência, não vemos? Nós a encontramos no jardim, nós a encontramos até mesmo nos tratos de Deus com o Egito, mostrando o seu grande poder. Nós a vemos em Israel, nós a vemos no deserto, nós a vemos na terra de Canaã. Nós a vemos nos dias dos profetas, nós a vemos em nossas próprias vidas. Nós temos uma tendência de buscar outras coisas além de Deus. E eu creio que a razão disso é a razão pela qual nós temos a demonstração no livro aos Colossenses capítulo 3. Que nós devemos manter o foco nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. O problema é que, embora nós tenhamos sido renovados em nosso espírito, nós somos regenerados. Nós ainda assim somos seres físicos, que desejam tocar, que desejam ver com os olhos. Eu estou convencido que os homens e mulheres que fizeram mais progresso na vida cristã têm sido aqueles que viram mais do outro mundo. Eu não me refiro necessariamente a sonhos ou visões. Eu quero apenas dizer que eles tiveram um senso mais profundo do que estava por vir. Eles agarraram a visão apocalíptica dos profetas do Antigo Testamento. Eles viram cordeiros deitados junto com leões. Eles enxergam no livro do Apocalipse uma água clara, como o cristal. Eles se unem a Ezequiel olhando para aquele novo templo. Eles enxergam coisas que vão se realizar. Com Moisés também foi assim. Ele pôde deixar as riquezas do quê? Do Egito. Por quê? Porque ele viu aquele que era invisível. É por isso que é tão importante você não apenas saturar a sua mente com a palavra de Deus. Isso é essencial. Mas eu quero te dizer algo. Você pode ter 99% de água limpa, mas você coloca uma gota de sujeira nela e isso vai matar você. Meus queridos amigos, especialmente os jovens, vocês nunca irão agarrar uma visão de Deus enquanto vocês estiverem se enchendo com muito daquilo que, mesmo que o cristianismo ocidental diga que é aceitável atualmente, tanto quanto o que você vê com seus olhos. Eu estou dizendo a vocês, se você quer uma visão de Deus, você precisa limpar a tela. Eu fico simplesmente espantado com o que os supostamente cristãos evangélicos assistem hoje em dia. As coisas que eles assistem. Eu sequer posso olhar para pessoas no meu Twitter. Às vezes eu penso, quem está me seguindo? Ora, veja, eu estou pensando isso, bem, eu preciso começar a pregar o evangelho, porque obviamente algumas delas estão perdidas. Olhe como elas se vestem. Vocês percebem? Nós precisamos ser um povo santo, de modo que nós possamos, de fato, conhecer a Ele. Sermos cheios dEle, termos uma visão maior dEle, mas nós estamos sempre em perigo por causa dessas cisternas falsas, sempre. Eu tenho visto tantos jovens firmes, seguindo a Deus, quer dizer, seguindo a Deus com tudo, e de repente aparece uma moça. Não há nada de errado com isso, uma moça apareceu na minha vida, mas o distrai das coisas de Deus. Jovens nas faculdades, vamos fazer grandes coisas. Eu me lembro de muitos, vamos ser missionários. E quando chegou o último ano, eu descobri que a maioria dos meus amigos tinham ido fazer entrevistas em todas as grandes companhias. Eu não fui a nenhuma, porque eu pensava, todos nós vamos para a China e vamos correr por Cristo. E eu, o quê?
pô, você tem que ser realista. Quer dizer, você foi um pouco radical demais nisso. Nós dissemos essas coisas, mas... Então, de repente, todas essas coisas começaram a agarrá-los. Carros, casas, associações de proprietários de imóveis. Ora, eu não estou dizendo que todo mundo é chamado para o ministério. O que eu estou dizendo é, se você começar a seguir a Cristo, o que vai acontecer é que haverá desvios, desvios e mais desvios, coisas que chegam na sua vida, das quais você vai tentar extrair alegria, força e vida. E no final, elas serão tão amargas como o fel na sua boca e na sua barriga. Cuidado! Não somente com as coisas que são obviamente más, mas cuidado mesmo com as coisas que são boas e são dons de Deus. No Peru há uma expressão, salva-me das águas mansas, das águas bravas eu me salvo. Significa o seguinte, salva-me das águas tranquilas, eu me salvo das águas violentas. Isso quer dizer, eu reconheço as águas violentas e eu posso me preparar para elas. As águas suaves é que são perigosas, que são enganosas. Nós queremos seguir a Cristo firmemente. Ora, eu quero olhar rapidamente agora para algumas delas antes de nós irmos para o final. Como eu disse, eu não vou passar da introdução hoje, mas eu quero olhar para algumas cisternas falsas. A primeira de todas, ritual religioso. Quando Jesus estava descendo, provavelmente do cenáculo, para o vale de Cédron, é possível que ele pudesse ver à frente, pois eu estive lá. Quando você vira e olha para o monte do templo, no vale de Cédron, é um pouco mais acima. Mas você pode vê-lo. E é possível que, de onde ele estava, ele pudesse ver o portão do templo. E, acima dele, Herodes tinha mandado fazer essa magnífica videira dourada, que representava a nação de Israel. E realmente é possível que Jesus tivesse olhado para aquela videira e tivesse dito, não. Eu sou a videira verdadeira. Todo o ritual do templo, todas as coisas que vocês enxergam ali, todos os sacrifícios, tudo, essa não é a verdadeira videira. Não é a tradição de vocês, não é a vossa herança, não é o fato de vocês estarem ligados a alguém que me conheceu. Vocês devem estar unidos a mim. Não a um ritual, não com uma religião, não como uma tradição, não como uma herança. Vocês devem estar ligados a mim. Bem, eu quero que nós coloquemos isso num tipo de perspectiva contemporânea. Uma falsa cisterna pode ser a congregação. A congregação. É surpreendente, eu vou aos sites das igrejas na internet, eu clico num site, e o que mais me surpreende é que você vê todas essas pessoas lindas sorrindo para você. Ora, eu sei que Jesus disse, eles saberão que vocês são meus discípulos, através do vosso amor de uns pelos outros. Mas quando você olha para o site, existe algo muito preocupante em muitos desses sites. O que que é? Você vê lindos rostos de lindas pessoas querendo te servir, te afirmar e atender às suas necessidades. E você tem que vasculhar o site inteiro para encontrar alguma coisa sobre Jesus. É a congregação, promovendo a congregação. Não! Não! Se você vai a uma congregação porque a congregação está satisfazendo todas as suas necessidades, há algum bem nisso e existe algo extremamente distorcido. Tem que ser Cristo. Se nós formos ser conhecidos nessa comunidade, não será pela congregação maravilhosa que nós somos. Será por quão maravilhoso o Salvador ele é. Mas um grupo de pessoas sorridentes e afirmadas que vão te receber do jeito que você é, isso não é escandaloso. O que é escandaloso é o Salvador sobre quem nós acabamos de cantar, que morreu pelos pecados dos homens. Congregações podem ser uma cisterna falsa. O próprio evento da igreja também. Quando eu viajo por aí e estou em igrejas diferentes, às vezes igrejas realmente grandes, eu vejo a preparação que essas pessoas fazem para o domingo. Ora, eu não estou falando de várias horas de oração. Eu estou falando de luzes, música, recepcionistas, cadeiras. As cadeiras têm de estar de um certo jeito, as telas têm de estar de um certo jeito, tudo está pronto, tudo está coreografado, tudo está terminado. É como se estivesse no Madison Square Garden.
As pessoas entram e elas são envolvidas no evento. E a força delas vem dos eventos. Isso está errado. Deve vir de Cristo. É por isso que frequentemente você vê crentes que possuem tanto de Deus e que estão apodrecendo na prisão com absolutamente nada, senão Jesus Cristo. Um santo passou muitos anos numa prisão europeia oriental. Eles o prenderam lá. Invernos e verões, nenhum aquecimento ou ar-condicionado, congelando terrivelmente na neve, torrando de calor nos verões, mantendo ele ali, às vezes sem roupas, sem deixá-lo dormir numa cama normal, fazendo ele dormir no chão, dizendo que ele era um cachorro. Alguém perguntou a ele, como foi ficar ali durante tantos anos? Ele respondeu, uma lua de mel de 30 anos com Jesus Cristo. Vocês percebem? Ora, nós devemos ser uma congregação amorosa, biblicamente amorosa. Nós devemos adornar o Evangelho com as nossas vidas. Mas as pessoas não devem estar vindo a essa igreja por causa da igreja, ou por causa do evento, mas por causa de Jesus Cristo. Outra cisterna que é bastante comum, não tanto agora, mas nos anos 80 e nos anos 70, a maioria de vocês ainda nem tinha nascido, era o discipulado em momento tranquilo. Você teve o seu momento tranquilo, você teve o seu momento tranquilo, isso é tudo. Você tem o seu momento tranquilo, você está andando com Deus. O negócio é o seu momento tranquilo. Você leu o seu capítulo, fez a sua oração, fechou a sua lista, quem sabe cumpriu a sua agenda, o seu momento tranquilo, você fez o seu negócio? Não. Bem, nós sempre temos dito, os pastores aqui, eu mesmo, em conversas pessoais, nós precisamos estar a sós com o Senhor, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos orar. Mas você organizar isso em algum tipo mecânico de tempo, tranquilo, em que você checa a sua lista de tarefas, meu amigo, você não está entendendo. Você está redondamente enganado. Não. Uma outra cisterna, honestamente, nós poderíamos passar 1 hora em cada desses pontos. Mas uma outra cisterna falsa, e essa é um dos elementos mais destrutivos na igreja atualmente. E no meio evangélico ocidental contemporâneo. Sabedoria mundana e filosofias e tradições dos homens. E você diz, irmão Paul, como isso se aplica? Bem, antes de tudo, muitas pessoas atualmente nunca ouviram o que nós chamamos de um princípio normativo ou regulador. E o que isso significa é simplesmente o que você pode fazer no culto eclesiástico. Ora, eu discordo das pessoas que tentam lutar insistentemente sobre esse assunto. Algumas pessoas arrancando o cabelo. Mas o mais importante em todo esse debate é simplesmente isso. Como é que a igreja deve ser? Será que nós podemos simplesmente fazer o que nós achamos que é certo aos nossos próprios olhos? Ou nós devemos seguir as prescrições das Escrituras? Adoração. Devemos fazer o que é mais atraente ao homem contemporâneo? Ou nós devemos atender às prescrições das Escrituras? Tudo o que diz respeito à igreja. Será que nós somos deixados à nossa própria sorte para fazer o que nós queremos? Ou a mais recente nutrição psicológica que está passando pela cristandade? Ou as Escrituras nos ensinam o que nós devemos fazer? E a Bíblia é clara sobre esse assunto. Paulo diz para Timóteo, caso eu não vá, eu estou escrevendo a você sobre todas essas coisas para que você saiba como se conduzir na casa de Deus. Que nós não somos deixados nas mãos da psicologia secular batizada. Nós não somos deixados à mercê do estudo de transições modernas para ver como nós devemos mudar a igreja de Jesus Cristo para ajustá-la ao desejo de homens carnais. Vocês estão entendendo? Atualmente a igreja está cheia desse tipo de coisa. Deixe-me dar uma outra a vocês. Igrejas que parecem totalmente edificadas em torno de... E mais uma vez, eu não tenho nenhum problema com esses ministérios, e alguns deles são ministérios maravilhosos, mas se eles saem daquela norma, estão errados. Isso é bem, paz financeira, ou casamento. Por que você está nessa igreja? Ela conserta o meu casamento, ele mantém o meu casamento saudável. Bem, aqui eu aprendo alguns princípios importantes sobre como conduzir a minha vida, os meus negócios, isso, aquilo, e todas as outras coisas. Meu querido amigo, que tudo isso apodreça você. Isso é idolatria. Ora, uma pessoa que chega a conhecer a Cristo verdadeiramente, uma pessoa que foi transformada
É verdade, essas áreas da vida delas serão transformadas, mas eu não quero Jesus Cristo montado na traseira de algum plano para resolver o seu problema financeiro, ou até mesmo para consertar o seu casamento. É tudo a respeito de Cristo, ao ponto de nós podemos dizer que até mesmo as coisas boas são podridão se comparadas a Ele. É tudo sobre Cristo. E eu lhes digo o seguinte, e eu não estou falando como profeta, mas antes como um estudante de história. Anotem as minhas palavras, e não vai demorar. Uma perseguição está começando neste país, e não vai demorar. E ela arranca tudo de você. E a maioria das igrejas evangélicas vão apostatando totalmente. E sobram pequenos grupos para serem censurados. Aí vocês vão ver que Cristo é suficiente. Quando você não tiver mais nada a não ser Cristo. Uma outra são as experiências sobrenaturais. Nós estamos orando por avivamento. Nós estamos orando para que o Espírito de Deus caia sobre esse lugar. E nós cremos que o Espírito de Deus pode se manifestar tremendamente aqui. Que Ele pode nos fazer humildes. Não louvando a Deus por uma nova Mercedes, mas nos fazer humildes com a sua santidade, com o seu amor. Nós cremos que Deus pode se manifestar, mas eu quero dizer-lhes uma coisa. Algumas pessoas passam a sua vida inteira pulando de uma experiência para a outra. O desejo delas, a cisterna delas, são as experiências. Eu conheço pessoas que começaram bem e se desviaram, porque atualmente elas só falam de avivamento. Elas querem avivamento, avivamento, avivamento. Eu não quero avivamento, eu quero Cristo. E se nós tivermos Cristo, haverá avivamento. Haverá avivamento. Uma outra, e eu quero que vocês me ouçam com muito cuidado, especialmente os que são pais dentre vocês, especialmente os que têm filhos. Há uma cisterna que é falsa, mortal, e que eu vejo crescendo, especialmente entre aqueles que ensinam seus filhos em casa. E é o seguinte, moralismo. E eu quero ler algo que eu escrevi aqui. Aqueles que se deleitam nas regras éticas e nos princípios das Escrituras, o cristianismo deles é primordialmente uma lista de porquê, sim e não. Eles reagem ao falecimento da cultura ocidental tentando reconstruir os seus fundamentos, os fundamentos dos pais antigos, através do ensino da ética. E frequentemente eles vão citar Deuteronômio 6. Ensinar essas coisas. Quando você sair de casa, quando você entrar em casa, quando você se sentar, quando você levantar. E eles deturpam completamente o sentido de Deuteronômio 6. O que eles deveriam estar ensinando? Ame o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração, alma, entendimento e força. Vocês percebem? Princípios não são suficientes, nem mesmo os princípios bíblicos podem salvar a sua alma. Princípios bíblicos não podem transformar o seu homem interior. O que nós estamos falando aqui é sobre olhar para Cristo para ser salvo. E continuar a olhar para Cristo. E sim, estudar as Escrituras, estudar os princípios, aprender a sabedoria de Provérbios e todas essas coisas. Mas todas essas coisas apontam para o Mestre e para o verdadeiro transformador de homens. Eu preferiria ter a minha família, bem, como ela é, um tanto radical. Mas com as crianças sabendo que há uma paixão por Cristo ali. Sim, levando a santidade a sério. Sim, educando os nossos filhos no temor e admoestação do Senhor. Mas sim, deixando que eles vejam uma verdadeira paixão por Cristo. As Escrituras falam sobre Ele. As Escrituras nos conduzem a Ele. Porque um homem honesto, quando ele olha para todos aqueles princípios em Provérbios e nos demais lugares e ele vê que ele não consegue se igualar, para onde ele vai? Ele precisa ir para Cristo. Precisa ir para Cristo. Sabe, isso é tão clichê, mas é tão verdadeiro. Tudo é simplesmente a respeito de Cristo. Uma pessoa. É por isso que eu sempre digo às pessoas, o cristianismo não é necessariamente uma religião ética e moralista.
Se você acha que é, você está errado. Ora, ele tem uma moral, ele tem uma ética definida. Mas o cristianismo não é principalmente uma religião moralista. É uma religião de relacionamento. É ele. Se curvando a ele. Vamos em frente. Uma outra. Uma cisterna horrível. Pregadores poderosos. Ou alguma celebridade cristã. Eles estão em todo lugar. É verdade. Os carismáticos têm seus homens com paletós brancos que atiram as pessoas no chão. Os evangélicos têm os seus homens com seus prédios enormes, com grandes orçamentos e batismos. E os reformados têm os seus homens, com cabeças realmente grandes e cheias de conhecimento. E o cara mais inteligente prega em todas as conferências. Um dos homens que eu mais admiro nesse planeta é o Dr. John Piper. Eu o amo, de coração. Eu respeito. Mas eu me encolho, eu sei que ele também iria se encolher. Não, ele não se encolheria, ele vomitaria. Quando eu ouço alguém dizer, cara, eu preciso ligar o meu CD player e eu preciso de um pouco de Piper, ou eu não vou estar fortalecido hoje. Arranjar um pouco de Piper? O que é o homem? Um nariz cheio de fôlego. Um nariz cheio de fôlego durante um tempo. É isso que todo homem é, segundo Isaías. Ora, com certeza nós nos últimos 10 anos, Deus tem levantado professores bíblicos maravilhosos. Recentemente, tendo aqui homens que nós tivemos, Richard Owen, Robert e John Snyder, pessoas que andaram com Deus durante tantos anos. Isso é maravilhoso. Meu querido amigo, eles devem conduzir vocês a Cristo. Eles devem conduzir a vocês a Cristo. Não há grandes homens de Deus, há apenas homens deploráveis, minúsculos, fracos e infiéis de um Deus grande e misericordioso. Isso é tudo que eles são. Continuando, uma outra é conhecimento. As Escrituras dizem mera verdade proposicional. Algo que você possui e controla. Você domina as Escrituras. Uma vez um jovem me disse, irmão, eu quero dominar as Escrituras. Eu disse, o quê? Ele disse, eu quero dominar as Escrituras. Eu disse, filho, eu quero que as Escrituras me dominem. Você nunca domina as Escrituras. Com essa sua cabeça, com esse seu coração, você vai dominar as Escrituras. Deixe o mestre dominar você. E só conhecimento, 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 conhecimento. E o meu querido amigo, conhecimento é tão essencial. No cristianismo bíblico não existe divórcio entre a mente e o coração. Da forma como o meio evangélico moderno apresenta isso. Não, absolutamente não. Mas não é sobre o quanto você conhece. Não é. É a respeito dele. É sobre ele. A última é uma autossuficiência ou superintendência laodiceana, nascida do materialismo ocidental e um espírito empreendedor, pragmatismo, no crescimento da igreja. O que eu quero dizer com isso? Meus queridos amigos, não é verdade? Muitos de vocês têm sido cristãos há muitos anos. Você tem testemunhado isso. Você descobre uma pequena igreja no interior em determinado lugar. Apenas uma igreja normal, com algumas pessoas sinceras que amam o Senhor. E um dia, alguém realmente amado na igreja fica enfermo, com uma doença mortal. Não é surpreendente o avivamento que irrompe naquela pequena igreja? Pessoas se ajoelhando, clamando a Deus. Por quê? Porque finalmente elas foram colocadas numa situação em que elas não podem fazer nada. Eles são americanos. Elas podem fazer qualquer coisa. Nós podemos consertar isso. Nós podemos acertar. Um espírito empreendedor. E de repente sopra um vento forte com o qual ninguém pode lidar. O que Rip-T disse para Eustáquio quando ele era um dragão. Crônicas de Nárnia. Ele disse, Eustáquio era um garotinho que se transformou num dragão, é uma longa história. E Rip-T, que era um rato que falava, vem até ele e diz, Eustáquio,
coisas extraordinárias acontecem com pessoas extraordinárias. O que ele está dizendo é o seguinte: a fim de se tornar aquela pessoa extraordinária, você deve passar por coisas extraordinárias, e geralmente por situações extremamente difíceis. E no cristianismo isso é verdade. O mais próximo que eu tenho visto de um avivamento nos Estados Unidos é quando uma igreja chega num ponto em que o crescimento da igreja não tem nenhuma ajuda. Quando ninguém pode ajudar. E eles têm apenas a Deus. É por isso que Jesus diz... Bem, deixe-me ler isso primeiro. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Vocês entendem? Há um sentido no qual sermos capazes de nos reunir sem temer a perseguição nos fere. Eu me lembro no Peru, durante a guerra, quando era terrível, ter que ficar 2 horas em pé na fila só para conseguir um saco de arroz, pessoas mortas em todo lugar, bombas explodindo, 26 mil pessoas foram mortas, as janelas da nossa igreja explodindo, ameaças de morte, tudo o que você puder imaginar. A comunhão naquela congregação era tão doce. Eu me lembro que um dos grupos terroristas tinha uma coisa contra mim. E eles iriam me matar. Eu percebi que eu não podia ir embora, porque se eu fosse, eu não poderia voltar. Se os pastores tinham que sofrer, eu também tinha que sofrer. E um dia, depois de me esconder 2 semanas num pequeno quarto, eu decidi, eu vou à igreja. E um dos irmãos negros descobriu que eu ia fazer isso. Eu disse, eu vou à igreja, eu vou pregar. Eu disse, eu vou vir aqui para ficar me escondendo num quarto. Então, eu estava indo, andando pela calçada, e 4 irmãos se juntaram a mim. Enquanto eu andava, um ficava aqui, outro aqui, outro aqui e o outro aqui. E eles continuaram no meu caminho, uns peruanos baixinhos. E eu, o que vocês estão fazendo? Eu não posso andar. Saiam da minha frente. Eles disseram, não. Eu disse, por quê? Eles disseram, nós sabemos o que eles disseram. Eles vão ter que acertar um de nós antes de acertar você. Você é o nosso pastor. Esse tipo de coisa é nascido dos joelhos. É por isso que no livro de Lucas, e Lucas diz uma coisa muito estranha aqui, porque quando nós vamos até as beatitudes em Mateus, e Mateus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, Lucas diz, bem-aventurados os pobres. E não pense que ele esqueceu, é inspirado, ele está tentando fazer algo aqui. Usando as palavras de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo. Cristo estava querendo dizer algo diferente, a ideia é, meu querido amigo, há um sentido no qual quando a pobreza chega até você, quando você não vai ter nada. Ninguém pode te ajudar a não ser Cristo. Então Cristo se torna precioso para você. A perseguição nunca prejudicou a igreja, só a prosperidade. A propósito, eu acredito no que o irmão Robert estava ensinando, que exatamente a coisa da qual nós mais fugimos é exatamente a coisa que mais nos faz santos. Ora, essas são cisternas falsas e nós temos que tomar muito cuidado com elas. E a parte seguinte disso, isso levaria umas 2 horas. Deixe-me condensar isso em 3 minutos. É o seguinte. Ele é a videira e o pai é o agricultor. Ora, a videira fornece poder e vida. O agricultor fornece direção. Ele dá a forma e modela. Ele faz aquela videira ir onde ele quer que ela vá. E aqui está a loucura da vida cristã. Quando você olha por aquele buraco da fechadura de João 15, aqui está. Você foi unido a Cristo. Ele é a videira, você é o ramo. Mas aqui é onde a metáfora do agricultor meio que não se aplica. Ramos não tem que continuar permanecendo. Mas a você é ordenado permanecer. E é o seguinte, como ramo, você tem uma tendência de se distrair em relação a Cristo. E ao se distrair de Cristo, você perde todo o propósito e todo o poder. O agricultor, o pai, em sua providência, está trabalhando sem cessar para te puxar de volta para a videira. Então, você vem à videira e a seiva divina, o Espírito Santo, a vida da videira, flui para dentro de você.
mas vivendo no lugar em que vivemos e ainda não estando totalmente redimidos. Nós ainda temos um corpo de carne, nós temos a tendência de nos distrair, e ao nos distrairmos, nós perdemos o nosso propósito, nós perdemos a vida. E o Pai, em sua providência, vai trabalhar, está nos puxando de volta para a videira. Tudo na sua vida que é irreal, tudo em sua vida que é fraqueza, tudo em sua vida que é pecado. Não permita que essa coisa em sua vida que está se andando faça com que você venha para cá e separe ainda mais você de Cristo. Toda fraqueza, todo vestígio e toda treva são determinados para mostrar a você a sua fraqueza e a sua incapacidade total de viver a vida cristã. E isso é o Pai empurrando você de volta para o Filho. Empurrando você de volta para o Filho. É por isso, mais uma vez, que alguns dos crentes que têm sido mais frutíferos desde a ascensão de Jesus Cristo são pessoas que experimentaram dificuldades extraordinárias, problemas extraordinários, ou nelas mesmas tiveram fraquezas extraordinárias. Por que nós esperneamos contra as Escrituras e dizemos que elas dizem algo que elas não dizem? Deixe-me dar um exemplo. Eu vou dar uma palavra a vocês. Então você, em visão na sua mente, o que você vê quando eu dou essa palavra a você? Sansão. Você pensa em Arnold Schwarzenegger, um Arnold Schwarzenegger judeu. Ora, se esse fosse o caso, como é que os filisteus não sabiam de onde vinha a força dele? Provavelmente ele era como um agricultor rural do Peru. Provavelmente dessa altura, com braços realmente finos. De onde vinha a força dele? Eu não me importo com quantos músculos você tem. Você não pode levantar o portão de uma cidade, carregar ele nas costas, montanha acima e jogá-lo no chão. Eu não sei se alguém já disse isso a você, mas fisiologicamente isso é impossível. Ele não fez aquilo com os músculos, ele fez através do poder do Espírito. O apóstolo Paulo. Eu estou cansado de falar sobre a confiança do apóstolo Paulo, o seu poderoso intelecto, o seu isso e aquilo. Tudo sobre o que eles falam é exatamente a coisa da qual ele não fala. Ele fala sobre a sua fraqueza. Quando Deus fez ele fraco, Deus o entregou de modo que ele temeu pela sua vida a cada momento. Ele praticamente viveu a sua vida inteira, toda a sua vida cristã na boca do leão. Por quê? Para que a confiança dele não estivesse nele mesmo, mas naquele que ressuscita os mortos. Spurgeon é o meu pregador favorito, mas quando muitos desses biógrafos chegarem no céu, provavelmente Spurgeon vai dar um soco neles, porque eles falam sobre o intelecto dele, eles falam sobre a grande memória fotográfica dele, todas essas coisas diversas. Spurgeon nos falaria sobre a sua fraqueza. A sua fraqueza é um catalisador para empurrar você, para se agarrar a Cristo com mais força, de forma que você possa ser cheio. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Pai, eu oro para que tu a uses como um encorajamento na vida do teu povo. Senhor, que a maioria de nós possam correr, sempre correr para ti e nunca de ti. Em nome de Jesus. Amém.